Pronto, agora eu tô ao vivo de novo. Vamos ver se Janice consegue entrar. Deixa eu botar um filtrozinho para melhorar a pessoa aqui. Deixa eu tirar um pouco de luz aqui, que tá muita luz. Jesus. Janice, deixa eu te chamar. Nossa, Entrei. parecendo uma coisa horrível. A luz hoje, eu não tô acertando a luz hoje. Ai, vamos ver se agora esse pequenininho dá certo, pelo amor de Deus. Eu até falei assim, será que se eu chamar melhor? A gente não sabe, né? Né? Da próxima vez a gente faz no seu, pronto, para poder dar enganar a internet. A gente engana a Não é? internet. A gente tem tanto assunto para falar, Janice, que a Não gente tem que é delinear uma planilha, isso fazermos uma mesmo. planilha para a gente ir pelo menos uma vez por mês a gente fazer uma live falando de assuntos e explicando também, e pedir para as meninas se tiver algum assunto que elas queiram falar, saber, né? Para poder Isso. conversar com a gente. Mas aí a gente estava falando de pré-natal e era você que estava falando. Isso. Aí, na verdade, a gente começou a falar sobre a questão das maternidades, né? E você tocou Sim, num ponto sim, importante que é sobre o bico de silicone, que é tão indicado, né? demais. Indicado pelos profissionais da maternidade, né? Isso. E é um utensílio, né? Um dispositivo aí que ele depois, assim, ele pode trazer grandes transtornos, né? E a gente Sim, sempre brinca, quem indica é responsável por tirar, né? E a gente sabe que muitas vezes é indicado que é como se fosse um item que facilitaria a sucção, que daria exato. a gente fica na expectativa de sugar, então ele geraria uma realidade, atenderia aquela expectativa, né? Só Uhum, que a gente isso. sabe que essa expectativa é falsa na realidade, né? E aí, o que a gente muitas vezes vê diante de uma dificuldade ou de um caso que precisa de um suporte maior, de ficar ali mais tempo com aquela dupla, muitas vezes é indicado a compra de dispositivos, né? A indicação de pomadas para o mamilo. E aí a gente vai vendo que assim, começa a aparecer um monte de coisa e a família Uhum, fica desesperada e a família sai para comprar e gasta dinheiro, que uma pomada às vezes é 50, 60 reais, aí um bico de sim. silicone, mas nem sei quanto está um bico de silicone hoje. Também não. E aí o que fica como principal ali? Como se a solução fosse um dispositivo. E muitas vezes a solução é suporte mesmo ali por alguns minutos, ou por um acompanhamento mais de perto, porque pode já ter sim alguma dificuldade a ser identificada já no pós-parto. Exato, exato. E essa mulher muitas vezes fica sem esse suporte por N motivos, né? E um dos motivos que a gente sabe é que muitas vezes as maternidades não têm profissional disponível ali para acompanhar, às vezes, um tempo de mamada, ou ficar ali de perto mesmo com uma dupla que está com mais dificuldade, né? E aí Uhum, tem também a questão da capacitação, porque se a gente escuta dos clientes que eles receberam orientações que a gente sabe que é totalmente contra a ciência, né? O que os estudos científicos. O que a gente faz? O que a gente vê? Gente, os profissionais não estão capacitados. Eles não estão capacitados, estão orientando inadequadamente, e essa família sai porque se ela recebe uma orientação de um profissional da saúde, ela entende que aquilo ali é o correto. Né? A exato. pessoa que está orientando, ela tem ela como referência. Por isso que quando um pediatra fala, dá uma orientação, a família muitas vezes ela vai aceitar aquilo ali, vai acreditar e vai confiar naquela. Só que o que a gente Uhum. vê, né, na amamentação, que infelizmente a maioria dos profissionais da saúde não estão capacitados, não têm consciência das informações que eles falam e depois não se responsabilizam pelas consequências, né? E aí é por isso que a gente traz novamente o papel do especialista.
Porque o Uhum. especialista ele faz um diagnóstico, ele faz um exame físico, ele acompanha, ele faz uma entrevista para a gente chegar numa hipótese diagnóstica e definir condutas e orientações. E muitas vezes a gente não vai Uhum. fechar aquele diagnóstico no primeiro, na primeira observação, no primeiro contato, né? Por quê? Porque muitas vezes não é possível. E tem as fases, a fase do pós-parto, a fase da primeira semana, dos primeiros 15 dias. Isso tudo, né? A fisiologia da lactação vai mudando ali, né? Com Então, me certeza. preocupa muito. Por isso que eu achei tão importante essa live. Como que os profissionais da saúde eles têm que ter consciência do que eles falam, o impacto disso, às vezes num desmame precoce Sim, indesejado ou numa complicação mamária. com certeza. Janice, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo, muito recente, uma mamãe que eu fui atendê-la, ela estava muito desesperada, uma pessoa maravilhosa. A gente hoje mantém uma relação constante porque o bebê ainda não foi operado, ainda vai fazer a cirurgia do frênulo. Mas eu tentando mostrar para ela que nem sempre o fato de você ir a um profissional significa que ele está atualizado ou que seja um especialista naquela área. Porque ela estava reclamando que ela já tinha ido a vários profissionais e tal. E eu estava dizendo a ela, até usei meu marido como exemplo. Eu disse, olha, meu marido é médico, ele fez o curso de medicina, ele tem toda a gama de conhecimento. Mas para ele ser um especialista em urologia, ele foi fazer um curso específico para que ele pudesse ter profundidade de conhecimento. A mesma forma eu, a mesma forma outros colegas que vão fazer cursos para aquela área para poder entender melhor e poder atender melhor também. Então, essa questão, para mim, tem sido sempre um desafio em relação a lidar com esse cliente que sai da maternidade, muitas vezes com esse bico de silicone, que você sabe o tanto de tempo que demora para a gente tirar, às vezes nos chama no oitavo, 10º dia depois de pós-parto, quando aquele bebê já está ali fazendo confusão de bicos, não quer entrar no direto na mama, fazer a amamentação direto na mama, e sim, através Ou daquela perdendo muito peso, né, Ju? perdendo peso, né? E ele fica naquela confusão. E a gente leva um tempo bastante significativo, e a mãe muito mais, para a gente tirar aquele artefato. E aí, junto com o bico de silicone, vem a mamadeira e vem a outra coisa linda, maravilhosa, que é a chupeta, né? Junta isso tudo numa panela e vira uma loucura, porque a mãe, mãe nasce com culpa, né, Janice? Mãe não nasce com culpa. A mãe se sente culpada por tudo. Então, ela se sente culpada porque não está sabendo amamentar, porque ela acha que não sabe amamentar. Ela sente culpa porque aceitou botar aquele bico de silicone, enfim. Então, a gente está falando isso para a gente dizer que a possibilidade de fazer um atendimento especializado e também, além de ser especializado, exclusivo, né? Porque a gente pega aquela família ali e passa 3, 4 horas, às vezes, com aquela família fazendo todo um trabalho de conhecimento, de apresentação daquela nova vida, porque a partir do momento que o bebê chega, é uma nova vida para todo mundo, né? É Então, uma adaptação, né? E uma pergunta que a gente ouve, né, Ju, você me garante que eu vou amamentar? Né? sim, sim, A gente ouve sim. muito isso, né? E a gente não garante, né? Se tem alguém falando com você que garante, você pode desconfiar. Porque Sim, o amamentar depende primeiramente da mãe, né? sim. O desejo, né? A vontade, a disponibilidade, a disposição. Tem gente que às vezes depois da consultoria vê isso, não, não é para mim. Nossa, não, Uhum, eu vi que não é para mim, tentei, fiz o meu limite. E já tem isso. gente que ganha forças, né, e fala, não, agora eu consigo, agora é possível. Então, assim, a consultoria, ela não é garantia, né, de Uhum, amamentação. Porque não depende da gente,
Mas, lógico, quando você contrata um profissional que é capacitado, especializado, ele trabalha com o manejo, trabalha com um aconselhamento materno, você criou uma afinidade ali no Uhum, atendimento. isso. O impacto positivo é muito grande e a gente vê, né, Sim. Ju, quantas mães a gente conseguiu reverter o quadro, então aí super felizes. E eu até perguntei, né, na caixinha lá, hoje eu perguntei qual é o impacto, todas 100% respondeu que entende a importância do trabalho, de ter um suporte de um profissional especializado, porque é isso, cada família tem a sua particularidade e cada ser humano a sua Uhum, individualidade. Então, cada dupla mãe e filho, ela é individual. Né? Ela tem sim. um contexto físico ali, ela tem um contexto de rotina, de vida, de história de vida, de parto, né? De Sim. profissional, questão do profissional. Então, envolve muitas coisas, né? Envolve Uhum, coisa demais. Então, por isso que é difícil a gente comparar e a gente não deve se comparar. Então, a não. mulher ela tem que saber o que ela quer para ela, qual o desejo, e assim, eu sempre falo assim: você quer amamentar? Quero. Então, a oportunidade é agora. Se ela tá na dúvida, eu contrato, no contrato, às vezes acha caro, né? Ou não Isso, quer investir, ou não é uma prioridade, porque às vezes a pessoa até tem o dinheiro, mas não é a prioridade para ela investir. Então, eu sempre falo, a oportunidade é agora. Então, quanto antes contratar o trabalho, né, ou contar com apoio, melhor é. Porque com menos certeza. trabalho depois, as complicações são menores, para reverter é muito mais fácil, né? Porque quanto mais posterga, é trabalhoso para o consultor e trabalhoso para aquela mãe que vai conduzir, né? Com E a gente fala, certeza. quando flui tudo muito bem, já é uma jornada, né? Que requer É, muita disposição. Você imagina quando eu brinco assim, quando eu tenho que fazer um tratamento realmente para reverter aquele quadro, aquela queixa daquela mulher. Então com certeza. é muito mais difícil mesmo, assim. Então eu sempre falo assim, não percam a oportunidade, né? Então, assim, na dúvida, é melhor a gente arrepender pelo que fez do que pelo que não fez. Com certeza. E uma coisa que eu lembrei agora foi de uma cliente que me contratou e eu fui, a gente fez toda a parte anterior, mas o bebê teve que precisou ir para o hospital por causa da. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora do negócio. Icterícia, icterícia. Esqueci, deu um branco agora no icterícia. Teve icterícia e aí teve que ficar internado para fazer banho de luz. E botaram na cabeça dela que era para ela usar o bico de silicone, porque ela ficava numa posição que estava machucando ela. E, em vez dela melhorar a posição, né, ela comprou o bico de silicone na fragilidade, né? Sozinha no hospital, E frágil, na cheia de pressão, né, insegurança. Ju? É uma pressão tão grande que essa mulher É, fala: gente, não, eu vou ceder, porque se essa pessoa trabalha aqui, ela tá me orientando, né? sim, sim. E aí ela colocou, olha, nós ficamos, depois que ela saiu da maternidade, nós ficamos acho que quase um mês para a gente conseguir reverter aquela situação. Porque não adianta, não é só você tirar, né? Você tem que pensar naquele ser que está ali, que ele precisa reaprender a ir no peito direto e fazer a sucção. Então, dá um trabalho danado, a gente tem que ir investindo. Então, a melhor forma é buscar quem possa fazer. E uma coisa que eu outro dia estava dizendo a uma cliente: você não conhece ninguém que esteja também gestante? Vamos fazer um grupo de 3 gestantes, no máximo 4 gestantes, para a gente poder fazer esse trabalho diluído, né? Tem formas da gente diluir os valores. Gente, não é nada de outro mundo que ninguém possa pagar, não, tá? É porque, às vezes, a pessoa, como o Janice falou, a prioridade, a pessoa às vezes tem o dinheiro, mas não entende a prioridade. Depois a pessoa fala: ai, que arrependimento, eu É, devia ter te contratado antes. Mas já passou, já foi, né? é. Mas isso não tem nenhuma censura da nossa parte, cada pessoa tem as suas prioridades, como eu tenho, como Janice tem, como todos que estamos aqui. Mas e vamos deixar um pouquinho o pré-natal, que a gente sabe já, acho que o pessoal já entendeu que o pré-natal é um momento de
da gente produzir conhecimento, vamos assim dizer, né, de aprendizado para se preparar para essa maternidade. E lembrando que nesse momento, quando a gente está junto, a gente fala desses acessórios que são importantes ser utilizados, uma boa... eu estou brigando pela tal da almofada de amamentação, porque é difícil a gente achar uma almofada de amamentação boa, que dê suporte ao braço da mãe, né? Elas são muito moles, afundam, a mãe não consegue posicionar o bebê adequadamente. Muitas vezes a questão da pega tá muito ligada a essa questão, né? E aí a gente vai para casa, ou a gente onde está, a gente fala desses acessórios que são importantes. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente deve... Estou falando importante mais, mas é porque é importante mesmo. É a questão de não comprar demais. Não compra 400 mil roupas para o bebê, 200 mil sapatos, ele não vai usar. Ele é bebê, tá, gente? Tudo passa muito rápido. Daqui a pouco você vai ver, já tá gigante, né? Já tá grande, já é. E aí você vai perder tudo aquilo que você comprou e você não vai ficar com aquele monte de coisa. Então é um investimento que às vezes não vale a pena ser feito naquele momento. Ainda tem as tias, avós, os primos, os amigos que vão fazendo presente, aí junta aquele monte de coisa. Então, durante... Ô, Ju, deixa eu só sair do vídeo aqui, que entrou uma ligação aqui, aí abaixou o som. Eu vou sair e eu vou voltar. Deixa eu ver aqui como é que eu fico aqui faz. esperando. Peraí. Não fala não que eu não sei fazer isso, acredita? Peraí que acho que eu vou... Pronto. Então deixa eu cumprimentar umas pessoas queridas que entraram aqui. Primeiro, minha amiga Tereza Gomes, não sei se ela continua por aí, mas é uma amiga da faculdade. Eu e ela somos amigas desde a época da faculdade. Tereza é uma avó muito coruja. Cíntia Amara. Eu vi a Poliana Vidal, vi Chilene, Cláudia. Eu vi um monte de gente aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigada por terem entrado, prestigiando a nossa live. Voltou, agora voltou o som direitinho. Voltou nossa live, tá maravilhosa, a gente vai salvar ela. Ô Ju, mas você falou dessa questão de compra, e é muito importante mesmo, assim, o trabalho de um especialista, ele substitui vários dispositivos que às vezes as pessoas entram nessas lojas dos importados, né, Ju? E aí gastam horrores com os produtos importados que não vão ter impacto no processo de aleitamento materno. E aí, quando chega na consultoria, o que a gente ouve muito? Eu já gastei demais, né? Que é o que a gente ouve muito. Então, ou seja, e aí no pré-natal, a gente fala muito, não precisa comprar isso, não compra. Por quê? Porque hoje o capitalismo, os importados... Gente, a chupeta importada é a mesma coisa da nacional, o impacto é o mesmo, a mamadeira é a mesma, uma mamadeira de R$10, uma mamadeira de 100. Então, assim, hoje o comércio em cima da gestante está muito grande. Né? E as mulheres, elas entram na loja e as vendedoras incentivam, né? Então, assim, tenham muito cuidado, né? O trabalho do especialista também vai te alertar sobre isso, realmente, aonde é importante gastar o seu dinheiro. E a gente fala, na alimentação, né? Quanto menos mais, né? Quanto menos coisas envolvidas, melhor é. Às vezes, quando tem uma dificuldade, a gente vai vir com alguns recursos, mas a nossa intenção é tirar tudo e o processo fluir, né, de forma natural. Oi, Poliana Vidal. Um beijo. Tá mandando um beijo para nós. Uma poltrona para amamentação é maravilhoso, até porque você vai ficar só você e seu filho ali naquele cantinho criado para vocês dois, né? Uma mesinha do lado para botar a sua garrafinha de água para você beber e se hidratar. Não precisa beber 4 litros não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que beber 4 litros. Não é 4 litros, não. 2 litros tá bom demais. Uma luzinha de lado, que é para você botar meia luz ali quando acordar e poder enxergar também, né? Então, investir em coisas que vão ser úteis para o bebê, para você e para a família, porque aquilo ali vai ficar por muito tempo. Eu tenho uma cliente que ela é enfermeira até, uma das minhas primeiras clientes.
eu cheguei na casa dela, e aí tinha uma poltrona linda na sala e ela estava tomando banho. A secretária pediu para eu esperar. Eu sentei na poltrona, achei a poltrona maravilhosa, super confortável. Bom, e fomos para o quarto quando ela veio me chamar, o quarto do bebê, para eu poder olhar o quarto e tal. Tinha um sofazinho baixinho. Eu perguntei para ela, você vai. Aí eu sentei no sofá, aí perguntei a ela, você vai fazer cesárea ou vai para normal? Cesárea, já tem data marcada. Aí eu digo, e você depois que você tiver bebê, você vai botar ele no berço e vai sentar aqui para amamentar ele. Eu achei que é ótimo. Eu digo, sente agora aqui, experimenta. Não tinha jeito, né? Depois eu digo, olha, você tem uma poltrona maravilhosa lá na sala. Pega aquela poltrona, reforma, bota um outro estofado. E foi isso que ela fez e não se arrependeu e me agradeceu quando eu voltei para fazer o pós-parto dela. Falou, Jussara, foi a melhor coisa, a melhor ideia que você deu foi essa poltrona, porque eu estou conseguindo levantar e sentar mesmo cirurgiada. Então, às vezes, coisas pequenas que a gente fala, né? Um detalhezinho bobo. Você não tem para uma bezinha, vira um caixote, bota ali, tá bom, tá tudo bem. Mas são pequenos detalhes que você às vezes não lembra e que no dia a dia fazem falta. E não são coisas caras, nem impossíveis de se ter acesso, né? Então, é uma questão de organização, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Isso. Eu, antes de passar adiante, deixa eu só fazer uma observação. A gente fala aqui para as mulheres de uma maneira geral, mas a gente sabe que existe uma população que a gente não tem alcance, porque às vezes não conhece ainda o programa. O programa é ótimo. Que programa, gente? A consultoria de amamentação. Então, quem está ouvindo a gente, leve essa informação de qualidade, a informação de que a pessoa tem a quem recorrer, né? E, às vezes, a gente está falando de gastos no sentido de economizar para você poder fazer uma destinação, um investimento, na verdade, tá? Mas isso aí não tem censura da nossa parte, é apenas uma vontade que a gente tem de poder fazer de poder ajudar as mulheres a amamentar e amamentar por mais tempo, né? Conforme a gente acredita no que a Organização de Saúde, o Ministério da Saúde preconizam. Aleitamento materno exclusivo até 6 meses, em livre demanda, e depois de 6 meses, então, aleitamento materno e alimentação, introdução alimentar, né? Então, levem essa mensagem aqui da gente, dessa conversa nossa, para outras pessoas. Digam, tem um aviãozinho, né? Aí embaixo, que a gente pode mandar para uma amiga, para uma mamãe, alguém que está querendo ser mamãe. Então, informa, leva para elas essa informação, tá? E às vezes é melhor até do que assistir a live. Às vezes a amiga tem um papel tão importante, uma pessoa que você confia, dizendo, olha, eu vi a Janice e a Jussara, elas são consultoras de amamentação. Se você precisar, chama elas para você conversar. Fica a nossa dica aqui. Isso mesmo. Vamos falar então da mulher que a gente vai atender depois do parto. Então, né? Aí o bebê nasce, tem as mulheres de parto normal, né? De parto vaginal, tem as mulheres da cesárea, questão de posicionamento, da Golden Hour, né? Que é a primeira hora ali de amamentação. Isso. Então, muitas vezes elas já recebem informações ali da equipe que muitas vezes geram gatilhos negativos, quando às vezes falam de julgamentos do mamilo daquela mulher, né? Da mama, da forma que o bebê suga. Então, isso é ruim, porque essa mulher já cria um gatilho negativo, né? Com e aí, certeza. Quando ela vai muitas vezes para o parto, igual você falou, a questão da hipoglicemia, elas têm um medo, né? Então, em vez das vezes a pessoa ir lá, acompanhar uma sucção, fazer uma compressão manual, ajudar na pega, né? Porque o primeiro que a gente trabalha é pega e posicionamento, fazer uma avaliação oral, né, Jussara? Porque às vezes esse bebê já pode ter uma questão oral, porque a melhor bomba é a do bebê, mas se tem uma questão oral que prejudica aquela bomba,
essa mulher não vai ter dificuldade nesse processo de sucção, né? Então, muitas Verdade. vezes, ninguém olha para a boca desse bebê, não avaliam a boca do bebê, não avaliam o freno lingual, né? Que tem o teste da linguinha, que é lei, que tem que ser feito nas maternidades. E se um bebê tem uma dificuldade oral, tem alguma questão, uma mobilidade, uma disfunção oral, já pode ser identificada ali. Se ninguém perceber, essa mulher, ela não tem que ter esse conhecimento, né? Ela tem que ser orientada Não. ali e ser apoiada, né? Então, por isso que essa questão dessas primeiras 24 horas, 48 horas na maternidade são muito decisivas, né? De quando essa mulher, a forma Sim. que essa mulher chega em casa, né? Quando ela começa o aleitamento em casa. E assim, é sempre importante as mulheres entenderem, eu vou citar algumas coisas, tá? Você vai lembrando aqui, para elas terem noção Sim. do que a gente vê tudo, dos problemas que podem ter. Então, por exemplo, a fase da pojadura, que pode ter um engurgitamento, que é o empedrar, que pode evoluir para as feridas mamilares, que são as fissuras, ou realmente aquelas feridas grandes mamilares. Aí vem a obstrução de ducto mamário, né? Que são os canais ali por onde passa o ducto. Se essa mulher tem cirurgia mamária prévia ou não, uma redução de mamas ou uma prótese de silicone, se ela tem uma doença crônica, se ela toma algum remédio de forma contínua, a questão do freno lingual alterado, se o bebê tem um torcicolo congênito, se ele tem uma disfunção oral, uma rigidez oral. Torcicolo congênito. Torcicolo congênito. Torcicolo congênito, vamos lembrar mais o que também? Se essa mulher teve hemorragia pós-parto, isso pode impactar na produção. Se foi uma cesárea eletiva, agendada, ou se foi uma cesárea dentro do trabalho de parto, se foi um parto normal. Vamos lembrar, tem os fenômenos de Renault, tem a candidíase mamária, tem as mastites que pode levar a um abscesso mamário, tem a hipoplasia mamária, tem a hiperlactação, tem o atraso. Então, assim, são todas situações que mostram que nem sempre é instintivo, né? E o fato de essa mulher estar tendo dificuldade é que porque às vezes precisa mesmo ser descoberto. Qual que é o problema ali? Por que está tendo essa queixa? O que está levando essa queixa? Por que esse bebê não está engordando? Aí tem que ver, é um bebê grande para a idade gestacional, é um bebê pequeno para a idade gestacional, é um bebê menos de 2,5 kg, né? Não abre. Psicologicamente essa mulher, né? Essa mulher fez um pré-natal psicológico, essa mulher já tem algum contexto de depressão antes, tem um risco de depressão pós-parto, essa mulher entende do baby blues, que é a fase de tristeza, como é que está o relacionamento dessa mulher com o pai dessa criança? É uma criança desejada? Então, olha o tanto de coisa, né, que impacta no processo de aleitamento e que o especialista, ele vem com tudo isso. A gente faz manejo clínico, a gente faz aconselhamento materno, suporte sem julgamentos, igual a Jussara falou, a gente tem que trabalhar postura corporal, né? Porque muitas vezes a gente fala, a gente vem com uma expectativa e que muitas vezes não é a realidade. Eu brinco que antes de eu trabalhar com amamentação, eu achava que todos os peitos eram iguais ao meu. Eu achava que todos eram iguais. Quando você vai vendo, cada mulher que eu faço o exame, que você vê a diversidade de mamas, a diversidade de mamilos, as histórias de cada mulher, né? Então, que é aí que a gente vê, que a gente acorda para a vida, né? A gente realmente acorda para a vida. E que a gente vê, assim, como que a gente tem que estar preparado mesmo para atender todas essas especificidades e acompanhar, porque não é um atendimento pontual, né, Ju? O aleitamento é uma jornada, e é pelo menos 8 mamadas no dia. Por baixo, né? Por baixo, né? Por baixo. Por baixo, né? E aí vem a rede de apoio. Essa mulher tem rede de apoio, não tem?
Esse pediatra que vai acompanhar essa família é um pediatra que protege a amamentação, que apoia, que encoraja essa mulher, que tem conhecimento, ou não, ele vai, não, diante da dificuldade, ele vai encaminhar para um profissional, né? Então, assim, são muitas situações. A gente sofre E a muito, gente vai porque... trabalhar em cima dos estudos científicos, né, Ju? A gente vai estudar em cima dos estudos científicos. É Sim. muito detalhe, é muito detalhe. Então, gente, não é dicas que o especialista dá, que um consultor de amamentação dá. Não é dicas. O que a gente trabalha no pré-natal, a gente trabalha de forma global, mas no pré-natal a gente já levanta essa história dessa mulher. Para eu Sim. identificar que já tem alguma coisa nessa história que pode trazer dificuldade na amamentação. As mulheres com diabetes, né? A mulher que tem uma cirurgia mamária. Então, ou seja, a gente Obesidade. traz a teoria, obesidade, né? Então, Eu vi um essa mulher... vídeo agora, eu ouvi um vídeo agora da doutora Kézia Villamil, lembra dela? Do Da Congresso? Villamil, Isso, ela botou um vídeo mostrando que a obesidade, o bebê pode impactar no cérebro do bebê. Depois você olha lá. Podem entrar lá no Instagram da doutora Kézia Villamil, ela é uma pessoa fantástica, gente. É uma profissional, assim, ela é obstetra, não maravilhosa. é, Ju? Ela é Ela é do Instituto ginecologista e Villamil, obstetra. é do Instituto De Villamil, né? BH, do Instituto Villamil, Ai, exatamente. Ela sim. postou um vídeo muito interessante. Ela tem postagens muito interessantes. Eu gosto muito da linha de conduta dela. Mas a Janice falou algumas coisas as quais a gente enfrenta, né? E a gente enfrenta no sentido da gente tentar superar aquilo para poder ajudar a mãe. Mas a gente passa, às vezes, por algumas situações em que você entra na casa de uma pessoa, você tem que ter muito respeito por aquelas pessoas que você está ali sendo convidada a entrar naquela casa. E às vezes tem situações que são muito difíceis, a gente às vezes precisaria ser um pouco mais, não é verdadeiro, não, a gente precisaria ir mais fundo um pouco naquela situação e a gente tem que parar, Ter mais pensar até que intimidade, ponto. criar mais intimidade, né, Ju? Isso. Você tem que ir aos poucos verificando se aquilo que você vai dizer, você não vai ferir aquela relação de confiança que foi iniciado ali naquele momento, né? Então, já vivi algumas situações difíceis nesse sentido, mas a gente respira fundo para poder a gente, de alguma forma, passar por aquilo e continuar mantendo essa relação de confiança. E uma das questões difíceis é quando você faz uma... toda mãe, todo pai, ele pensa na maternidade, a mãe pensa na maternidade perfeita, no bebê perfeito, né? Que nasce sem 5 dedinhos em cada mão, 5 dedinhos nos pés, 10 dedinhos, né? Então, esse bebê que nasce, às vezes nasce todo maravilhoso e o bebê tem uma disfunção de alguma forma. E é um impacto muito grande. Às vezes, quando você chega e você vê, você se reprime para não falar. Porque os pais, eles não falaram para você. Então, você não vai dizer assim, seu bebê tem isso, né? Então, você fica numa situação meio de saia justa, né? Mas é necessário a gente viver isso, porque depois as pessoas te procuram e falam com você as situações que vieram depois. Então, respeitar essas pessoas que nos acolhem é muito importante. É importante para nós e é importante para eles, com certeza. E você já deve ter vivido isso, da mãe não conseguir conversar de tanto que ela chorava? Não, até que eu não, até que não. Eu já. E aí eu fiquei com vontade de chorar junto, mas eu tive que me sustentar e fui aos poucos, deixei ela chorar, porque às vezes é tudo que você precisa naquele momento. São tantas pressões, às vezes, e nesse caso específico eu senti uma cobrança em volta. Sabe? A história do leite está fraco, você não tem leite, seu filho está morrendo de fome.
as culpas já existentes e mais as que são colocadas. Então, nesse dia, eu deixei a mãe chorar, porque a responsabilidade da consultoria naquele momento é que essa mãe fique bem. A gente não pode estar bem com o outro se a gente não está bem com a gente mesmo. Como que você vai poder amamentar o seu bebê passando toda essa emoção para ele, né? E a gente sabe comprovadamente que essas emoções, elas passam não só a barreira placentária. Quando o bebê nasce, ele tem essa ligação com a mãe emocional gigante. Então, é necessário que a mãe esteja bem, vá trabalhando o seu emocional, vá saindo do baby blues, né? Que o baby blues deixa a mãe transtornada. E baby blues, para quem não sabe, é um período pós-parto em que os hormônios que mantinham a gestação, eles vão caindo e os hormônios da lactação, eles vão subindo, para poder proporcionar essa descida desse leite, para poder... Oi, Rayane! Para poder amamentar, o leite vir, né? E não vem para o bebê, vem leite, né? Então, por isso, aquele monte de leite, aquele peito cheio. Então, nesse momento que essa mãe está nesse baby blues, ela precisa realmente de apoio. E se a gente disser para ela assim, sua pele está feia, ela morre de chorar. Você não pode dizer que ela está feia, não, porque a besteira, a sensibilidade. Eu estou contando isso que eu sou aquela que choro por comercial de manteiga, tá, gente? Então, a mãe tá pior do que eu, no caso. Então, o apoio faz toda a diferença. E esse preparo, às vezes, ele ajuda pelo entendimento da mulher. A mulher já sabe o que está acontecendo com ela e ela ajuda. Em outros casos, não. Tem mulheres que, mesmo não tendo feito nenhum preparo de consultoria, mas ela leu muito, ela buscou artigos, ela tem uma forma de desdobrar através de conhecimento, né? Então, a gente lida com todas as pessoas, todas as mulheres diferentes, mas a consultoria em amamentação é um atendimento diferenciado, oferecido por profissionais qualificados para exercer esse tipo de função e, principalmente, auxiliar a mãe e o bebê com o aleitamento materno, né? A gente não faz só isso. A gente, muitas vezes, a gente leva o laser para poder fazer uma aplicação no mamilo porque está com uma fissura, mas o bebê já está com a dermatite de contato nas nádegas. A gente pega e faz também, ajuda essa mãe que está nesse momento precisada. Mas a gente não faz uma coisa. Aproveitar para dizer a vocês. Se você ligar para mim e disser assim, olha, meu nome é fulana, eu tô com a mama, ou no dia às vezes não diz mamilo, não. O bico do peito todo lascado. Você pode vir aqui na minha casa para fazer o laser? A gente diz o quê, Janice? Não. E por que não? Porque tem pessoas que oferecem o laser como se ele fosse a salvação do mundo. Ele não é, ele é uma ferramenta que deve ser usada com conhecimento. Ele é maravilhoso, né, Janice? Se não existisse o laser hoje em dia para a gente trabalhar em muitas mamas, fissuras mamilares, seria difícil. Mas, ao mesmo tempo, né? Ele é um plus. Tem um outro plus que eu estou querendo fazer, mas estou pensando aqui para ver se eu faço, mas eu espero fazer. Mas esse plus, ele é maravilhoso, mas dentro de um contexto, né? Porque, ok, eu vou lá, faço laser, 10 minutos, vou-me embora. Mas eu não faço nada em relação ao que está promovendo, fazendo com que haja a fissura. Então, eu vou embora e a mãe, no outro dia, vai continuar com aquele mamilo dolorido, aberto, e vai dizer assim, uai, mas o que foi que aconteceu? Esse laser não valeu nada, aquela mulher veio aqui e não fez nada no meu peito. E aí? E onde é que fica a gente? Né? Melhor propaganda da gente
é o cliente que diz, olha, pode chamar a Janice, pode chamar a Jussara, que elas têm ética, elas são profissionais, que se elas não souberem, elas vão procurar saber, vão procurar os universitários para poder dizer, ajudar, né? A gente não tem vergonha de perguntar. Antes de aplicar o laser, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual a causa do problema. Sim. E já está sendo corrigida essa causa desse problema, né? Porque o laser, ele não corrige a causa do problema, né? Ele não corrige a causa da dor, ele não corrige a causa da obstrução do ducto, ele não corrige a causa da ferida mamilar, né? Então, ele é um recurso terapêutico. Então, aí que é aquela questão, assim, o cliente às vezes liga pra gente, às vezes ele fica insatisfeito quando a gente recusa só o laser, porque é como se ele vem com um diagnóstico pra gente. É como se eu fosse um dentista e falasse assim, você aplica o negócio no meu dente porque tá assim. O dentista, ele não vai, ele tem responsabilidade sobre aquilo ali. Se acontece alguma coisa, né? E aí? Né? E fora que muitas vezes, eu tô com uma dor, você aplica o laser, e aí você vai ver que o problema da dor era outra questão, né? Então, e aí tem aquele negócio do imediatismo, de um produto que você passa lá e resolve os problemas, né? Então, não é. O laser é mais uma questão que hoje, né, as mães, elas criam um sonho, como se ele fosse né, a questão do ouro, assim, né? Que essa questão do ouro é a gente, né, Jussara? É a gente que sabe quando aplicar. As 2 horas que a gente fica lá acompanhando o bebê, olhando o bebê, conversando com a mãe, posicionando e analisando, fazendo o exame físico, né? Isto que é o diferencial. O laser não é o diferencial. Né? Inclusive, ele é uma ferramenta muito boa. Caríssimo, né, Ju? Caríssimo, é um equipamento caríssimo. Uma sessão de laser, ela não é barata, então ele é um plus mesmo para o nosso atendimento. Entendeu? Ele é um recurso, mas ele não é o ator principal. Não. O ator principal é o profissional capacitado. Exatamente. A gente é que tem que saber como usá-lo. Se a gente não souber como usá-lo, ele não vale nada na mão da gente. Não tem nada a ver. Deixa eu mandar um beijo para minha irmã que entrou aqui. Meu amor, um beijo, que honra. Hoje eu queria fazer um adendo. Você comentou sobre a questão da idealização, né? Que a gente, assim... E aí já trazendo um pouco dos estudos de parentalidade consciente. E hoje é dia do psicólogo, né? Dia 27 de agosto é dia do psicólogo. Parabéns a todos os profissionais. Eu gosto muito do trabalho, por exemplo, do pré-natal psicológico, onde eles já trabalham um pouco disso, a idealização, né, para esse filho, para essa gestação, para essa parentalidade. Por quê? O que eu observo muito? Dependendo de como essa mulher se preparou psicologicamente, idealizou, né, ser mãe, ou ser família, ou um parto, ou um pós-parto, a questão de aceitação do que sai daquela idealização tem um impacto muito grande depois dessa evolução positiva ou não, por exemplo, da amamentação. Igual você falou, a gente idealiza uma coisa muito perfeita, né? E aí, se sai de um contexto ali, por exemplo, né? O filho nasce com alguma questão ali que não era o esperado, o parto não foi esperado, teve uma intercorrência, ou vem essa dificuldade da amamentação, a forma que essa mulher aceita aquilo ali ou encara tem um impacto muito grande no prognóstico, no enfrentamento, né? E o que a gente, muitas vezes hoje, quando a gente vira pai e mãe, muitas vezes a gente só quer tudo certinho ali. E a vida não é assim. Né? Vão vir questões diferentes, vão surgir provações, vão surgir contextos, e a gente tem que estar preparado para esse diferente. Porque a parentalidade, ela traz muito isso, ela tira a gente da nossa rotina, ela tira da nossa vida. Então, o primeiro ponto é a gente trabalhar isso, que assim, vai mudar. E o que vai acontecer pode ser diferente do que eu idealizei. Então, a gente tem que estar muito preparado para isso. E aí vem aquela questão do filho idealizado e do filho real. A amamentação idealizada, a amamentação real. Parto idealizado,
e o parto real. O puerpério, o que é o puerpério, né? Então, a gente não tem noção do que é um puerpério. E aí, dependendo de como essa família encara, essa mulher encara, é muito traumático para ela, é muito, assim, é uma batalha gigantesca e muitas vezes a dificuldade da amamentação ela é evidenciada. É ela que gera todo o gatilho aí, né? Verdade, verdade. Um puerpério, as mulheres acham que é, muitas mulheres, né? Que é pariu, aí vai chegar no quarto, o bebê vai estar ali à disposição, vai botar no peito, o bebê vai pegar na hora. É tipo casa de novela de televisão, em que tudo é arrumado, tudo é bonitinho, tudo é perfeito, nada sai do lugar, né? Eu até brinco com algumas amigas quando chegam lá, minha casa está desarrumada, gente, mas casa que tem gente, tem vida, tem que estar desarrumado, não tem que estar tudo no lugarzinho, não. A gente arruma, mas é para desarrumar mesmo, não tem como você deixar arrumado o tempo inteiro, a não ser que seja um mostruário, né? E não é, a vida real não é mostruário, a vida real é com situações reais, né? A gente quebra copo, a gente derruba panela, a cama fica desarrumada e assim vai. E assim também é na maternidade. Na maternidade, as situações elas vão acontecendo. Ontem à noite uma cliente recente minha mandou um recado. Ah, é porque meu bebê passou dias mamando, pegava 2 minutinhos no peito e saía. E eu fui explicar para ela o que estava acontecendo. Fui me lembrar, né, da data do nascimento e fui explicar o que estava acontecendo dessa mudança de padrão do bebê. Então, todos os dias e todos os momentos, e não é só nos primeiros meses de vida, né? É na vida. A cada momento a gente tem surpresa diferente. A gente sempre acha que a grama do vizinho é que é melhor, né? A grama do vizinho é sempre melhor, ele é mais bacana. E não é. A grama do vizinho é igual à nossa, só que a do vizinho, ele é que cuida. A nossa, nós é que cuidamos. E muitas vezes a gente está cansado, a gente não quer botar água lá, fica com preguiça. Então, a dele é bem verdinha porque ele está cuidando. E a gente que às vezes com preguiça, a gente não está cuidando direito, tá? Mas eu não sei nem a hora se a gente está... Lembrei de uma coisa aqui, deixa eu falar antes Sim. do impacto, né, do nosso trabalho, tudo, que é uma coisa muito comum. Por exemplo, a questão que chega muito pra gente é aquela mulher que acabou de sair do pediatra e o bebê às vezes não ganhou um peso adequado, Sim. ou perdeu peso, já tem indicação da complementação com a fórmula, né? E aí tem pediatras que já encaminham para consultoria, falam do trabalho, né, para essa mulher, e tem pediatras que às vezes não. E o que as mulheres têm que ter noção? A fórmula, né? Muitas vezes ela é necessária, ela salva vidas, tem situações que ela é indispensável mesmo. Então não se sintam culpadas quando for realmente necessário. Mas sempre tem que lembrar que a fórmula vai ser para alimentar esse bebê, resguardar ele, gerar segurança. Só que nesse contexto a gente tem que lembrar assim, por que aconteceu isso? E a gente tem que resguardar essa amamentação. Então, a gente tem que ter um olhar para o bebê, que essa fórmula foi necessária, mas tem que ter um olhar para essa mãe com essa amamentação e falar assim, e agora? Né? O que nós vamos fazer para proteger, né, nesse período que precisa complementação e a gente trabalhar esse contexto? E o que muitas vezes a gente vê na prática é que não acontece, né, Ju? E aí, quando essa mulher já está percebendo que já não está tendo leite, ou esse bebê está recusando, porque geralmente a oferta é via mamadeira, que é o utensílio hoje muito cultural, né? E aí, quando essa mulher quer muito, que ela percebe, ela desespera e ela vai para a internet procurar muitas vezes, né? Um consultor, ou ela escuta de algum colega. E aí, quando chega para a gente, já está assim, nos 45 minutos do segundo tempo. Verdade. Então, sempre lembrarem, gente, já teve necessidade de complementação, né? Ou tá percebendo que esse bebê não tá mamando, você tem que lembrar, gente, olha, porque às vezes elas recebem orientação assim, não, é só colocar o bebê no peito. Não é só colocar o bebê no peito. Às vezes essa mulher tá 20, 30 dias com esse bebê no peito e esse bebê não tá ganhando peso. Então, ou seja, tem alguma coisa que não tá legal e essa mulher não teve condições de descobrir e se ajustar. Então, ou seja, ela precisa de um apoio de alguém especializado
para dar Sim. suporte para ela, falar, olha, o seu caso é isso que está acontecendo e vamos acompanhar e fazer isso. Não, o seu caso, o seu bebê precisa ir para um fono para avaliar a questão oral dele. Precisa ir para um odontopediatra. Então, lembrar que aí vem o trabalho da equipe multiprofissional também, né? Sim, então, o pediatra é um profissional que geralmente ele está acompanhando essa mulher desde o início, esse bebê, essa dupla, mas tem toda uma equipe multiprofissional aí que trabalha muito desses contextos quando o processo não está fluindo legal. E outro detalhe, a amamentação de sucesso não é só um bebê ganhar peso. Se essa mulher está exausta, se essa mulher está com dor, se essa mulher está com ferida, ela precisa de acolhimento e de suporte. Ela precisa de uma adequação aí, porque ela não vai dar conta. Entendeu? Então, os dois têm que estar bem, bebê e mulher. Os dois têm que estar em harmonia e se sentir bem. Então, esse bebê ganhando peso e essa mulher se sentindo bem. Lógico que esse início, muitas vezes, não vai se sentir bem, né? Porque vai surgir algumas situações de adaptação, porque é um aprendizado. Mas lembrem, mulheres, tem um olhar para vocês também. Tá? Isso. Você, se você está sentindo que não está alguma coisa legal, procure a ajuda de alguém que tem um olhar para você. Porque, igual a Jussara falou, o bebê, as crianças são muito sensitivas. As crianças são muitas vezes reflexo do pai e da mãe. Então, muitas vezes a gente não está bem, só que a gente está jogando em cima de um comportamento da criança. A gente geralmente rotula o comportamento da criança e esquece de olhar para a gente. Então, sempre quando esse pai, essa mãe está rotulando muito esse bebê, muito esse filho, eu falo, como é que vocês estão? Como é que vocês estão no seu autocuidado, entendeu? Porque é muito fácil, né? A gente rotula o bebê. E o bebê, muitas vezes, ele está se comportando porque ele está pedindo para atender uma necessidade dele, que não está sendo atendida. Sim, sim, com né? certeza. Então, você falou muito disso também, né? O bebê... E já repara para você ver, quando a gente pega mães que já estão mais tranquilas, mais seguras, o bebê, ele flui muito melhor, né? Nossa, com certeza, com certeza. E olha, eu nos últimos dias, né, nesse último mês, eu peguei 5 casos de anquiloglossia, ou freno curto, ou freio curto. Peguei 5 casos. Teve um que o terceiro, quando eu falei, gente, não é possível, eu não estou enxergando isso. Porque foram muitos casos sequenciados e graças a Deus, eu tenho um pouco de conhecimento e pude identificar, encaminhei para a Luciana, e Luciana confirmou a minha suspeita e a gente encaminhou para quem de direito. A última vai fazer cirurgia semana que vem, agora, na segunda. Ela demorou um pouquinho mais nessa questão. Mas são casos que, se a gente não tivesse intervido, a Luciana hoje até brincou comigo, disse que eu adoto as mães. É meio que assim mesmo, a gente precisa fazer isso, adotá-las, para poder a gente ajudar. E se a gente não fizer, às vezes o nível do conhecimento, também do medo, fica cheio de receio, se vai doer, se isso, aquilo, coisa de mãe mesmo, né? Então a gente precisa mostrar o que vai acontecer, como é que a Luciana faz isso, eu faço também, e para poder a gente encaminhar e ter uma situação exitosa, porque a gente sabe as consequências. Primeiro, na amamentação, é aquela amamentação que não vai perdurar, né? A tendência é essa amamentação terminar muito cedo. Depois, quando o bebê começa a introdução alimentar, é outra dificuldade. E depois também os sons finos. Quando a ponta da língua se bila, o bebê não consegue fazer, né? Então, já não é tão bebê, mas eu ainda falo bebê porque é o hábito já. E aí o bebê vai crescer tendo essa disfunção. E olha que coisa interessante. Eu vou contar o caso, mas não vou dizer o santo, tá? Estou eu assistindo uma aula, e aí a pessoa faz uma apresentação, e eu estou olhando para a língua, eu estava olhando para a língua não produzia, não. É uma pessoa mais idosa, ela deve ter mais de 50 anos, ou mais de 60 até, e ela passou a vida inteira dela, eu não sei, não deve ter conseguido amamentar, ou talvez até tenha conseguido, passou a infância, a adolescência e a vida adulta com uma anquiloglossia gigante. Talvez na época dela os profissionais não fizeram
o encaminhamento adequado, não era uma coisa que era tão falada, né, e tão difundida ao ponto das cirurgias acontecerem. Imagine quantas pessoas acontecem, né? Quantas e quantas pessoas estão vivenciando. A gente não quer que essa turma de agora aconteça com elas o que acontecia antes, né? Eu estou me estendendo da anquilossia porque não vai dar tempo da gente falar do desmame e do retorno ao trabalho. A gente vai voltar depois para falarmos sobre isso. E estou falando porque, assim, a gente tem visto muitos casos, né? Então, parece que as coisas... Eu também estou pegando um atrás do outro. Então, acontece, Janice. Então, como a gente também, as outras colegas consultoras, deve estar acontecendo isso também. Então, o olhar da gente tem que ser também ensinamento sobre quais os sinais que podem ser identificados e que pode acender uma luz nos pais. Pode ser que a gente, ou o pediatra, ou alguém não veja, mas eles podem ver, sensibilizar e falar, tem alguma coisa errada. Então, essa forma da gente trabalhar a amamentação, que é uma realidade e uma responsabilidade de todos nós. Uma coisa antes de encerrar. Pai, que está no final. Tá voltando. Cadê você? Ai, Jesus, Ó, tá voltando, cadê? Ju. Tá voltando. Cadê eu? Tá voltando. Ai, meu Deus, cadê eu agora? Peraí, Ju, acho que voltou, mas acho que a essa câmera tá tapada, não. Pois é, não tá aparecendo, não tô conseguindo. Será que Deixa eu tirar você aqui não do virou a pedestal. câmera, não? Não, eu tô tentando ir no dedo. Ai, voltou. Deixa eu virar a câmera de novo. Peraí que tá do lado Agora, contrário. Ih, Deus, isso agora sim. Agora ficou bonitinha. A gente tem que tirar o nosso Deixa eu botar que aqui. trava de novo. Antes que trave. Mas aí a gente pode pegar depois que ela salva. Aí a gente bota lá para. A gente faz do direto da. Tá? Aqui, eu posso contar uma historinha para fechar o caso? Conta aí. Eu estava assistindo o Dr. Moisés Chinhachi. O nome dele é difícil, eu sempre nunca sei falar o nome dele. É uma história que diz que havia um importante trabalho a ser feito e é uma história de 4 pessoas. Essa história, as 4 pessoas são todo mundo, alguém, qualquer um. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. E qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar do nosso trabalho. Nós vamos lá e fazemos. Basta que quem precisa nos chame, né, Janice? Porque a gente tem uma consultora para falar que é sua, né, Ju? Isso! Tem uma consultora para dizer que é sua.
Tá, gente? Olha, nós vamos fazer uma outra live falando de desmame, que é uma coisa extremamente importante, que é mais difícil para as mães do que fazer com os bebês. E a gente vai falar também de retorno ao trabalho, que é uma questão que sempre está se falando. Muita gente me pergunta da questão de armazenagem, como é que faz. Então, acho que vale a pena a gente fazer uma live. A gente vai marcar. Vamos começar a fazer um ciclo de lives, né, Ju? Entrar mais no TE, né? Vamos ver se agora a gente... Vamos engatar agora. Vamos falar dos fenômenos, né? Do Renault, de ducto obstruído, desmistificar algumas coisas. Vamos preparar assim. Vamos fazer uma tabela, igual que eu fiz uma planilha. Isso. E a gente já deixa planilhado, porque senão a gente vai esquecendo. Tem outras prioridades e a gente não faz. Tá bom? Janice, querida, você é uma ótima parceira. Mas é muito bom, a gente fala, um fala mata, outro fala esfola. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que entrou, né? Eu sou Jussara Boto, só fechando aqui, porque a gente não tem a apresentação nessa. Então, eu sou Jussara Boto, Janice, consultora em amamentação, né? Agora eu sou educadora parental também. Estou finalizando aqui. E é um prazer mesmo, é muito bom estar aqui. A gente está terminando o Agosto Dourado, que é um mês de apoio, conscientização, estímulo ao aleitamento materno. Então, mulheres, né, mães, lembrem, se você não está conseguindo amamentar, busque ajuda profissional capacitada. Se você está vendo que tem alguma coisa que não, você recebeu uma informação e não está legal, busca uma segunda opinião. Porque se não perca essa oportunidade, porque amamentar é muito mais que nutrir, não é só ganhar peso. Não. Exatamente. Aqui, gente, o Homem-Aranha tá ali tomando conta da gente, tá? Agora que eu vi que ficou para de Murilo. Aqui. Um beijo, dá um beijo na Clarice por mim, tá bom? Tá. Um bom final de semana para vocês. Muito obrigada pelo convite, pelo incentivo para a gente fazer essa live. Obrigada a você, querida, por ser essa pessoa tão bacana, essa profissional tão envolvida, estudiosa. Isso faz toda a diferença. Eu dedico essa live a meu pai, né? Tá lá no céu, intercedendo pela gente. Com certeza. E que batalhou contra a Covid. Então, gente, a Covid existe, o coronavírus existe, as vacinas protegem, mas nem sempre são suficientes. Então, usar máscara, usar álcool em gel, se protejam, porque é muito triste perder um ente querido por essa doença. Tchau, querida. Fica com Deus, tá? A gente muda o mundo, né? Pela amamentação. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, tchau, gente. Querida. Tchau. Tchau. Vamos no curso agora. Vamos pro curso. Agora eu tenho que puxar esse negócio para te ligar. Uai.